O Reino Unido não utiliza o euro, mas o euro é hoje a moeda de mais de 300 milhões de europeus. Quando foi criado, ele foi saudado com champanhe e euforia nas ruas. Mas hoje há o temor de que uma implosão do euro possa significar o fim da União Europeia. O euro foi lançado em 1º de janeiro de 1997. Houve muita festa em vários países e as autoridades da União Europeia comemoraram com champanhe. O então ministro das Finanças da França, Dominique Strauss-Kahn, disse que os livros de história registrariam aquele dia como uma data histórica, quando foi dado um passo maravilhoso para a construção da Europa. De início, as moedas de 11 países foram atreladas ao euro, mas elas continuaram existindo por mais 3 anos e eram usadas nas operações do dia a dia. Aos poucos, os cidadãos comuns foram ganhando confiança na nova moeda e no começo de 2007, eles correram para as caixas eletrônicas a fim de retirar as novas cédulas. O otimismo prevaleceu até 2008, mas aí começou a crise financeira internacional que se estende até hoje. Ficou claro que bancos tinham feito empréstimos sem muito critério, incentivando a criação de bolhas, e que os diversos países tinham posturas fiscais muito diferentes. O sinal de alerta mostrando que algo estava errado surgiu quando Irlanda e Portugal tiveram de ser resgatados. Os investidores internacionais se recusaram a refinanciar a dívida desses países, elevando os juros cobrados a níveis insustentáveis. A situação se tornou mais dramática na Grécia, onde a população passou a protestar contra as duras medidas de austeridade exigidas pela União Europeia e pelo FMI para emprestar dinheiro ao país. Economistas respeitados advertiram que as medidas de austeridade podem aprofundar a recessão. Au cœur de la crise européenne, il y a a crise de l'euro. Nesse contexto, o presidente francês Nicolas Sarkozy disse recentemente que se o euro desaparecer, nada restará da Europa. Voltamos a conversar com o professor de Relações Internacionais, Creomar de Souza. Professor, vale a pena então todo esse esforço para salvar o euro? Olha, em termos de projeto de integração e pacificação da Europa, obviamente vale o esforço. A questão a saber é até que ponto os países menores dentro dessa conjuntura serão afetados, porque uma questão que se tornou muito clara, principalmente para grupos de oposição na Grécia, por exemplo, é que se criou a falsa ideia de que a culpa da crise era dos gregos, ou a culpa da crise era dos italianos, a culpa da crise era dos portugueses. E de certa maneira, isso não é verdade. A grande questão é que as costuras financeiras, orçamentárias e mesmo a transposição dos recursos feitas para se gerar a ideia de vender uma Europa, se criou um grande sonho, onde se disse para um cidadão de um país como a Grécia que ele teria uma qualidade de vida igual a um cidadão da Alemanha. A questão é que a economia grega não gerava a riqueza que a economia alemã gera. E com tudo isso, esse conceito de integração nacional, intranacional, supranacional, aliás, isso é possível ainda hoje, esse conceito de bloco comum, como a União Europeia tentou provar aí durante os 20 anos em que existiu e que existe ainda hoje, é possível manter essa união entre países tão diferentes? Olha, a integração é possível sempre. E a integração é desejada porque ela diminui conflitos. A grande questão é que este desafio que se coloca para os europeus hoje é o desafio normal dentro de um processo que é um ajuste a ser feito em um longo curso da história. Né? A questão a se saber é se os europeus têm a disposição e a vontade necessárias para levar adiante os custos deste processo integrador. Porque se vendeu a ideia de que tudo seria feito sempre dentro do mar de rosas. E nada em política é sempre mar de rosas. Você tem, na verdade, os momentos de bonança e os momentos de crise. Hoje os europeus atravessam um momento de crise, quiçá amanhã eles terão um momento de bonança. Ok, professor Creomar de Souza, obrigada por sua participação aqui no Repórter Brasil. Catiúcia? Obrigada.